Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo Uma Nova Mulher em 60 Dias? E desses 60 dias já se passaram 40 dias. E vamos continuar falando um pouquinho mais a respeito da autoestima. Mas antes quero convidar você, que está me ouvindo, mas ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreva, ative a notificação, compartilha, deixa seu like, porque toda essa interação faz o YouTube entender que as pessoas estão assistindo e estão gostando. E ele vai acabar recomendando o meu vídeo para mais pessoas aqui no YouTube. Então, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, porque ele é muito importante. E como eu disse, vamos dar continuidade ao nosso estudo. E nesse tema dessa semana, autoestima, vamos falar sobre a valorização. Então, por isso que o tema de hoje é: valorize-se. No estudo anterior, eu falei sobre o amor próprio. Hoje falaremos sobre se valorizar. Mas você sabe qual o significado da palavra valorizar? É dar valor a si próprio ou reconhecer o valor que lhe foi dado. Sabe o que isso significa? Você deve reconhecer o valor que tem perante os olhos de Deus. Você não deve ficar olhando como se fosse uma incapaz, uma coitada, ou como eu já disse no estudo anterior, um objeto. A forma que você se vê é de extrema importância. Se você se vê como uma coitadinha, uma incapaz de ter um bom casamento, filhos educados, uma casa, um carro, um ministério, assim vai ser, pois você não vai lutar por nada. Afinal, a sua mente já disse que você não vai conseguir, então para que tentar? A valorização começa de dentro para fora. Não adianta pintar uma casa por fora se por dentro está tudo quebrado. O seu valor deve ser reconhecido por você mesma. Você deve dizer para você: eu tenho valor, eu sou preciosa. Não esperar que alguém diga isso para você. Você deve mudar a forma que você se vê. A mudança por fora é importante sim, mas isso deve começar por dentro. Não adianta se arrumar para preencher um vazio que está dentro de você. Estar linda por fora, mas um caco por dentro. A mudança deve começar na sua mente. Afinal, nossa mente é um verdadeiro campo de guerra. Lá que começam nossos questionamentos, dúvidas, medos, insatisfação e todo o sentimento que quer tirar a nossa paz. Então, a primeira coisa é limpar a sua mente, pensar coisas que edificam, como o apóstolo Paulo já dizia em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, não se alimente daquilo que não te edifica. Eu simplesmente vejo como a mulher tem sido vista neste mundo. Infelizmente, tanto o homem quanto a própria mulher não reconhecem o valor de uma mulher. Vejo como a mulher se tornou como um objeto sexual, estampado em capas de revistas, sendo pagas para fazer sexo, usando a beleza que lhe foi dada para seduzir. Infelizmente, a mulher chegou em um extremo para mostrar que gostaria de ser valorizada tanto quanto os homens, querendo ser igual. Felizmente ela conseguiu, mas conseguiu ser o que há de pior no homem. Durante muitos anos, a mulher lutou por ser valorizada. Mas isso não é de agora, já acontece há muitos anos. Isso já acontecia mesmo antes de Jesus nascer. Você sabia que na oração da manhã os judeus agradeciam por não ter nascido escravo, gentil e nem mulher? A mulher, infelizmente, não tinha muitos direitos, não podia trabalhar. Se ficasse viúva, dependia dos filhos. E se não tivesse nenhum filho, padecia, pois quem daria emprego para ela? Ela era proibida de falar, pois sua palavra não tinha valor algum. Não podia falar com estranhos, nem com as visitas. E isso acontecia na sua própria casa. Quando Jesus veio, quebrou todas essas regras. Ele conversava com mulheres, principalmente aquelas desprezadas como a mulher do fluxo de sangue, que poderia ser morta, pois a mulher neste período era considerada impura. Mas Jesus não a desprezou. A mulher samaritana, que além de mulher, era samaritana.
a que lavou os seus pés com perfume e secou com o cabelo, entre muitas outras. Elas foram as mais corajosas e demonstraram verdadeiro amor ao ficar com Jesus na cruz, enquanto os discípulos fugiram. Foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado. Foi um instrumento para trazer o Salvador ao mundo. Eu quero contar um pouquinho para vocês um pouco dessa luta que muitas mulheres passaram para conseguir os seus direitos. Logo depois da vinda de Jesus, as mulheres começaram a aparecer, fazendo parte da missão de levar o Evangelho. Os anos se passaram, então as mulheres começaram a trabalhar. Até que acontece um fato que tornou conhecido até os dias de hoje. Em 1911, uma fábrica nos Estados Unidos pegou fogo e, devido a situações precárias, 129 mulheres morreram. Então, desde o século XIX, organizações femininas protestaram em vários países da Europa e Estados Unidos, pedindo melhores condições de trabalho. Mas foi depois da Primeira Guerra Mundial que isso aumentou. Foi quando, em 1917, 90 mil operários da Rússia protestaram contra as más condições de trabalho. Então, tornou assim o tão conhecido 8 de março, que conhecemos e comemoramos. Uma triste história, mas que mostra o quanto a mulher lutou e ainda luta por seus direitos. Mas, hoje vemos de uma forma tão baixa, mulheres que ficam nuas em poses na rua, pedindo por direitos. Infelizmente, nos deparamos com esse movimento feminista radical que está distorcendo o valor da mulher. Esses dias, ouvi uma música que incentivava o estupro, mas as pessoas simplesmente viralizaram essa música. Muitas mulheres dançavam essa música. Simplesmente lamentável o lugar que querem nos colocar. Por isso que devemos nos dar o devido valor, reconhecer que Jesus nos amou e Ele nos ama. Ele quer te fazer uma princesa. Ele não quer que você se rebaixe para mostrar o seu valor. Temos que ser grata a Deus, pois Ele tem levantado muitas mulheres para fazer a diferença e falar da sua palavra, seja no trabalho, na escola, na igreja ou em casa. Mulheres virtuosas que inspiram outras a serem virtuosas. Você não deve ter motivo para se sentir inferior a ninguém. Deus mostrou isso através de Sara, Ruth, Esther, Raabe, entre outras mulheres que Deus achou dignas de terem seu nome mencionado na sua palavra. Você é única. Deus te criou de maneira especial. Você é capaz de transformar uma casa sem graça em um lugar especial e aconchegante. Quando está doente ou viaja, a casa perde seu brilho, todo mundo fica perdido. É impressionante como uma mulher é capaz de viver sozinha por opção ou pela viuvez. Já o homem não, porque a esposa faz uma enorme diferença na vida do marido. Não é mesmo? Então, hoje, olhe para o seu espelho e veja a mulher que Deus vê em você. Serva, sábia, trabalhadeira, boa mãe, cuidadosa, inteligente, criativa, talentosa. Então tire proveito do que Deus te deu. Se ninguém reconhece o que tem feito, saiba que as pessoas não são boas nisso, mas que muitas são gratas pelo que você tem feito, mesmo sem saber como agradecer. Seu marido pode até ter te deixado, mas Deus sabe a falta que faz o seu carinho. E mesmo que ele não reconheça, ele sabe que você faz falta. Seus filhos podem não ligar para o que você fala, mas eles sabem que você está certa. Suas amigas podem até rir do seu jeito, da sua roupa, mas gostaria de ter a vida que você tem. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Provérbios 31, 30. E hoje, esse foi o estudo sobre a nossa valorização, sobre como nós temos nos valorizado, reconhecido o valor que nós temos. Como eu disse no início, a palavra valorizar é dar valor a si próprio ou reconhecer o valor que lhe foi dado. Nós temos valor, mesmo que um dia alguém tenha dito que nós não temos valor, que nós nunca vamos ser ninguém, que nós nunca vamos ter nada, nunca vamos chegar a algum lugar.
mas nós temos valor sim. Deus, Ele quer te dar uma nova história. Deus, Ele quer refazer a sua vida. Eu não sei se um dia no passado você ouviu alguém dizer palavras tão duras para você, que fez você hoje se sentir inferior, se sentir incapaz. De repente você ouviu alguém dizer para você que você nunca teria um bom casamento, nunca conseguiria ter um bom trabalho. E hoje você, por causa dessas palavras, você tem uma certa paralisia, você não acredita em você mesmo. Não acredita que Deus possa fazer algo de especial na sua vida. Muitas pessoas, quando ela acha que ela não tem valor, é porque ela ouviu palavras duras na infância. Isso fez com que ela realmente acreditasse naquelas palavras que foram lançadas sobre a vida dela. Mas o Senhor, Ele não quer que nós venhamos viver escravas do que um dia alguém disse para nós, das palavras que alguém disse para nós. Mesmo que às vezes seja difícil, nós precisamos reconhecer que nós temos um Pai, que Ele cuida de nós, que Ele já pagou um alto preço. Por mais que nós não merecêssemos, mas Jesus, Ele pagou um preço, porque para Ele nós somos valorosas. Há uma palavra que diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos preciosas. Mesmo que alguém diga, olha, você não é. De repente você teve um passado sujo. Você viveu em meio a uma vida de pecado, se prostituindo, vendendo o seu próprio corpo, ou muitas vezes nem vendendo, dando mesmo de graça, sabe, o próprio corpo, para que outros homens usufruíssem. E isso fez com que você, depois da sua transformação, você acreditasse que hoje você não tem muito valor. Afinal de contas, você já teve tantos homens, você teve um passado tão sujo, e hoje você acredita que não tem tanto valor assim. Acredita que até mesmo nenhum homem digno vai querer você, porque ele vai dizer, como que eu vou querer essa mulher? Ela já teve tantos homens. Ela é uma mulher assim que não tem valor algum. Então isso faz com que você ache que não tem valor. Mas Deus, Ele quer te dar uma nova história. Olha a mulher samaritana. Ela tinha tido vários maridos e estava com um que não era seu. Mas ela reconheceu que ela não precisava mais ter vergonha de ninguém quando ela teve um encontro com Jesus. De repente, o que falta para você reconhecer o valor que você tem é você ter um encontro com Jesus. É você ter um encontro com a palavra dele. É você não lembrar do passado, daquilo que um dia alguém falou para você. Não, você não pode se deixar levar pelo que a mídia diz, pelo que as pessoas estão dizendo. Ah, mas um dia ela foi assim, um dia ela fez isso. Mas não importa o que você fez no passado, importa o que você está fazendo hoje. É muito importante a forma como você se vê. Você de repente tem alguns quilinhos a mais e você não consegue se ver uma mulher bonita e nem atraente para o seu esposo, porque você acha que o seu corpo, o seu peso está te atrapalhando nisso. Ou de repente você é muito magra e você acha que seria um pouquinho mais feliz se tivesse um pouquinho de corpo, se fosse um pouquinho mais gordinha, porque magra demais não é muito ideal. Não, não é assim que o Senhor te vê, te enxerga. Como eu disse ontem, todas nós fomos feitas de maneira única. E nós temos que aprender a valorizar aquilo que o Senhor nos deu. Reconhecer que eu não sou qualquer uma. Aquelas que são solteiras, reconhecer o valor que Jesus deu, não se entregar para qualquer homem, não entregar o seu corpo para qualquer homem, a não ser o seu esposo. Jesus, ele pagou um alto preço para que nós venhamos achar que nós não temos valor algum. Você acha mesmo que se você não tivesse valor algum, Jesus tinha morrido na cruz por você, pagando com a própria vida? Nós somos tão importantes para Deus que Ele mandou o próprio Filho
Ele poderia ter escolhido um anjo. Tinha tanto anjo lá no céu. Ele poderia escolher qualquer outra pessoa. Mas ele escolheu Jesus, que a Bíblia diz que Jesus é o próprio Deus. E ele veio aqui e morreu por nós, para mostrar que nós temos valor. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que alguém me disse no passado, não importa se você teve uma mãe que ficou dizendo coisas horríveis para você, isso fez você achar que não chegaria a canto nenhum por causa das coisas que a sua mãe te disse. Não importa o que a tua mãe diz, importa o que Deus diz de você, o que Deus quer de você. As pessoas podem dizer que você tem um passado sujo e que não pode ser uma nova mulher. Não pode ser uma mulher virtuosa porque você tem um passado sujo. Mas Deus ele te dá a oportunidade de escrever uma nova história, de reconhecer que você tem valor. Bom, hoje esse foi o estudo de hoje. Gostaria que você estivesse meditando nesse estudo e pensando, Senhor, será que eu tenho me valorizado? Será que eu não estou correndo atrás de pessoas para que elas me digam, olha, você é valorosa, tá? Você tem valor, tá? Ou será que eu estou reconhecendo o meu valor? Vai para pensar, esse é um tema que a gente poderia ficar aqui durante muitas horas, trazendo muitos exemplos. Mas eu vou parar por aqui para não ficar muito grande. Mas eu gostaria que você estivesse aí, meditando e pensando, poxa, eu preciso me dar valor. Eu não posso agir como se eu não valesse nada. Como se eu fosse aquela mulher que aquela música horrível e desprezível diz que sou. Não posso. As músicas de hoje em dia são totalmente desprezíveis, porque elas tratam a mulher como se a mulher fosse uma coisa qualquer, um objeto sexual, um objeto de prazer para o homem. E não é isso que você é. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus te abençoe, te dê um ótimo dia na presença dele e te encha com a presença dele. Em nome de Jesus.